Alô? Na corona que acha moro. Ede na corona que acha moro. Ele na corona que acha moro. Ele na corona que acha moro. E na Mojubá. Xangô Maibo, Corumã, Paralo, Pisanha, Farama, Walaxé, Bemi, Sabalujá, Walaxé, Bemi, Elaxé, Bemi, Alaxé, Bemi, Sabalujá, Walaxé, Bemi, Sabalujá, Aô. Cao cabelo esile e o mochire modiba. Cao cabelo esile, mochire modiba. Cao cabelo esile o mochire o modiba. Cao cabelo esile, mochire modiba. O mochire o mojuba. Cao cabelo esile, mochire modiba. Cao acanjo agodo.
odô, a cachoeira, caô, uma odô, a cachoeira, caô, uma odô, de papapá, uma odô, de papapá, uma odô, de papapá, uma odô, de papapá, uma odô. sou bobainha, aê, É bobaia lá estou, bobainha, aê, bobaia sou bobainha, aê. lá estou. E bainha na rua, eu esse bobainha amado pé, bainha amado, eu esse bobainha o mundo pelo. Bahia mais o pé, chegou Bahia mais o pé, Bahia mais o pé, chegou Bahia mais o pé. Quem é sopo de lauê? É boboi lá e lá e boboi lá e é boboi lá e lá. E sopo de lauê? É boboi lá e lá e boboi lá e é boboi lá e lá. E cabeça, Boboi tirei amor de bar, e cabelece. boboi tirei amor de E bar. olone xangô de uaiô, borumi, xangô de uaiô. Olha a bada, olha a bada, E olone xangô de uaiô, borumi, xangô de uaiô. olha a bada, olha a bada, Ele sopo de uaiô, sopo doce sem a bobô. é boboi lá e lá, é boboi lá e lá, é boboi a bobô. Eu lone sopo de uaiô, sopo doce sem a bobô. É boboi lá e lá, é boboi lá e lá, é boboi a bobô. E caô, caô. Oi, na brequete lá e lá, é boboi lá e lá, boboi a bobô. Lone xangô, Bahia de loia, tocou. Canjo, cabelo e filé, sou bobaê. Original, arranjo o cabelo de chegou, vai. E sou bobainha, loia, tocou. Canjo, cabelo e filé, xangô, Bahia. Original, vai, olha, arranjo o cabelo de chegou, vai. Sou bombê. Agarro a larunde, agarro a larunde, E sou bombê. agarro a larunde, Isso boé, aboliço. Berequete amor, se quer boé, aboliço. Sou boe, aboliço, na brequete a você quer bater, aboliço. Arabaicô, 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 arabaicô. Caô. Tá, e Rubens, como é que tu começaste a tua vida religiosa? Foi a primeira pergunta. Eu comecei no kardecismo, né? Já desde criança, frequentando escola de evangelização, depois escola de médium, desenvolvi a mediunidade, cheguei a trabalhar algum tempo no kardecismo. Mas nessa época havia sempre aquela manifestação de entidades de Umbanda dentro da sociedade espírita, o que não era muito bem visto na época. Então eu acabei me retirando do kardecismo por esse motivo, né? Não do kardecismo em si, mas principalmente da sociedade espírita, até buscando uma resposta de por que essa idade de Umbanda chegava. Mas com exatos 12 anos de idade eu me deparei com a nação, né? Por problemas de saúde, por necessidades materiais, tudo, acabei consultando o Babalorixá, que se tornou meu primeiro pai de santo, né? O paizé de Ogum, que é José Olindo Gomes, da nação de Nagô. Também minha primeira iniciação foi com ele, no dia 18 de setembro de 1981, e dali para adiante eu comecei a aprender alguma coisa. Só não fiquei nessa casa porque ele também só trabalhava com nação e a Umbanda ainda era uma incógnita que estava me chamando. E ele não aceitava. Então, ingressei na Umbanda e busquei uma outra casa de nação. Aí foi quando eu passei para o lado, né, de nação Cabinda, fiz o meu aprontamento e desde então não saí da nação de Cabinda. Então isso já fazem 36 para 37 anos. É a história, como eu sempre digo, é a história da minha vida e a história da minha religião, porque pouca coisa de
pessoas de adolescentes naquela época eu fazia, né? Sempre estava junto da religião buscando aprender, e naquela época havia também uma dificuldade muito grande de aprender, porque os antigos babalorixás não gostavam de passar ensinamento para ninguém, né? Então a gente aprendia era de curioso mesmo. Sim, sim. Legal. Então a próxima pergunta é: na nação, o orixá é feito dentro de alguma festa específica ou não? A nação ela reúne os assentamentos de todos os orixás dentro de uma mesma peça que a gente chama de quarto santo, o PG, né? E na frente desse quarto santo tem o salão onde dá o desenvolvimento de todas as festas e obrigações. Então a pessoa, quando vai fazer o orixá, ela fica recolhida nesse salão, na frente desse quarto santo. Os assentamentos são feitos ali, vão para dentro do quarto santo, e essa pessoa fica recolhida dentro do salão, na frente do quarto santo. Que a casa toda se coloca em obrigação e fica em resguardo para a obrigação de feitura de orixá e de ori que está sendo realizada ali. Bom, a outra pergunta é o seguinte: a pessoa que está fazendo o santo, ela pode ficar deitada num lugar confortável ou apenas em cima de uma esteira? Eu não diria confortável, porque a gente não busca conforto nessa hora, até pelo exemplo do próprio africano, né? A pessoa que tá fazendo o santo, ela fica deitada ou num colchão muito fininho, com roupas de cama apropriadas para esse uso, só para esse uso, né? De preferência branca. Não chega a ser um colchão alto e tampouco uma esteira como no candomblé. Ela fica deitada nesse colchão só para ter realmente alguma coisa aonde deitar, né? Para não deitar no chão puro. Mas não, eu diria que não é nem um pouco confortável, não. Sim, até porque ali é mais é como era antigamente, né? Porque antigamente era dentro da senzala, então não tinha conforto nenhum, né? Então, exatamente. Para seguir esse exemplo aí, né? Porque a gente sempre ensina, aprende e ensina que além da oferta pro orixá, além da oferenda, do sacrifício, tudo, existe o sacrifício que é parte de toda a dedicação na feitura do santo, né? A pessoa mostrar o exemplo de submissão, o exemplo de humildade para o santo. Então, o conforto é uma coisa que a pessoa tem conhecimento no seu trabalho, dentro do seu lar, na sua vida profana. Dentro do sagrado, o conforto não é prioridade. Como se afastar um pouco das coisas que estão erradas no lado de fora na nossa vida cotidiana, né? Sim, a pessoa no momento em que vai fazer o santo e que ela entra na obrigação, ela deixa a vida profana dela do lado de fora da porta, né? Então ali ela tem contato com o orixá, com as pessoas do santo, com o cotidiano da casa de santo, e não deve ter contato com televisão, com notícia, com telefone, com jornal, e nem com pessoas que venham trazer aqueles problemas lá de fora da vida cotidiana, profana, para dentro da obrigação dela. A gente procura, claro, a pessoa pode até receber visita, mas moderadamente, e os assuntos são mais ou menos monitorados pelo Pai de Santo, o que se pode conversar, o que se pode fazer durante o período de recolhimento da pessoa que está em obrigação. Exatamente para que ela não tenha o pensamento voltado para o cotidiano, para coisas profanas ou coisas que poderiam de uma maneira ou de outra agredir o orixá em obrigação, né? E se dedique e tenha o pensamento mais voltado para o orixá mesmo. Tanto é que a pessoa que visita a pessoa que está no chão, ela fica um tempo ali esperando para entrar no quarto de santo, né? Sim. Nós costumamos, as pessoas quando fazem a obrigação juntas, né, elas vão entrando conforme a ordem dos orixás, vão fazendo a sua obrigação, e antes mesmo de entrar
para a obrigação em si, para ir para o chão, existe todo um preparo, com banho de ervas, com limpezas espirituais que a gente faz, né? A troca da roupa, a pessoa está sempre acompanhada no dia da obrigação pelo seu padrinho, para fazer a purificação do ori, ela é acompanhada com um pano por cima, é recolhida novamente, então ela fica à mercê do padrinho, do Babalorixá, do seu pai de santo, mas ao mesmo tempo protegida e amparada por ele e pelos irmãos que estão no auxílio da obrigação ali. E por que a pessoa que se ocupa com o santo, ela não pode saber? Esse é um assunto realmente que está muito em voga agora em todos os grupos sociais e principalmente pelas pessoas que não fazem parte da nação, né? São pessoas de outras religiões africanas. Eu costumo dizer sempre o seguinte, que dentro da nação nós temos o fundamento, que é a base da ancestralidade africana, né? Dos orixás. Nós temos o conceito, que é o que se entende desse fundamento. Nós temos uma tradição, que é a maneira como cada casa e cada lado, cada nação de batuque faz este fundamento, e temos os dogmas, né? E esse assunto da ocupação, para nós, é considerado um dogma. Por quê? Porque o dogma é tudo aquilo que é aceito por todos, mas não tem uma explicação plausível. Então esse dogma foi nos passado pelos nossos ancestrais, e como a nossa religião, o batuque, ele é uma religião da ancestralidade, a gente procura manter o dogma para não ir de encontro ou contra, né, as nossas raízes e aquilo que foi passado pelos mais antigos para nós. Existem diversas explicações de o porquê a pessoa não deveria saber que se ocupa ou não, mas nenhuma dessas explicações, uns dizem que é por causa da vaidade que pode dar no filho de santo, outros dizem que é porque pelas coisas que o orixá pode fazer no mundo, ou pelas provas que ele passa, mas nada disso explica ou justifica o dogma da ocupação. Eu não acho muito útil esse dogma ser quebrado, não porque quebraria um ensinamento, um conhecimento que nos foi passado pelos nossos ancestrais. E não vejo que teria muita utilidade também. Há 20 ou 30 anos atrás, esse tipo de assunto travava verdadeiras guerras de feitiçaria, de brigas de casas de religião em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com consequências bem sérias de inimizade, às vezes de se causar doença, acidente nos outros por causa das feitiçarias que um lançavam contra o outro, e já houve testemunho até de pessoas ficarem mentalmente perturbadas e até morrerem, tanto a pessoa que ficou sabendo quanto a pessoa que contou. Então realmente eu não vejo utilidade nenhuma em se derrubar o dogma da ocupação, até porque ele não vai trazer proveito a ninguém. Existem outros fundamentos e outras atividades dentro da religião africana bem mais interessantes e bem mais úteis do que a ocupação. Na verdade, o ponto principal na nação gaúcha não é a ocupação em si, né? Não é a presença do orixá no mundo. Até porque existem babalorixás famosos, existiram e existem babalorixás famosos que jamais ocuparam e são famosos pelo seu axé, pelo número de pessoas que tem na casa e pelo respeito que adquiriram na religião. Sim. E fazendo uma pergunta com ligação a este dogma da ocupação, seria o que é o axere e qual a sua ligação com o orixá? Então, o axerê, ele tem realmente uma ligação com o dogma da ocupação. O axerê, na verdade, ele é o próprio orixá encarnado, tá? Nós costumamos dizer que o axerê é o estado intermediário entre o orixá ocupado na pessoa e o subconsciente da pessoa para amenizar a força, né, o que ocorreu durante a ocupação do orixá na noite que ele esteve presente no corpo de seu filho, né? Então a gente costuma dizer que existe o orixá inteiro
é aquele orixá que está dançando, que está sério e tudo, e o orixá em Axerê, que seria o orixá pela metade orixá e metade subconsciente da pessoa, para que se amenize essa possessão e para que a pessoa possa se dar conta do ambiente em sua volta, das coisas que estão ocorrendo, e nesse sentido ter um determinado esquecimento do tempo que decorreu em que o orixá estava no corpo dela, e possa apagar da sua mente a presença do orixá. Mas o orixá não é nada mais, nada menos, o Axerê não é nada mais, nada menos que o próprio orixá num estado intermediário com a pessoa, com o subconsciente da pessoa. Mas o interessante é que a pessoa que se ocupa não pode saber que se ocupou. E é interessante passar isso aí para as pessoas, que às vezes elas chegam num caso de religião, às vezes nem sabem que não podem comentar, e no outro dia comentam, seja pela roupa, seja pelo ai, que como dança bonito seu orixá. Seria legal passar para os ouvintes isso, né? Não comentem, é um segredo dentro da nação, dentro da religião, né, Rodrigo? Eu acho que é uma informação bem válida para quem é leigo e é simpatizante de batuque, de nação de orixás, seria uma informação bem válida para quem é leigo. Para quem é da própria religião, já conhece o dogma e, na medida do possível, procura respeitar. O problema que eu vejo hoje, são fotos indevidas na mídia, com roupas, e às vezes já tem situações ali que muitas vezes o orixá às vezes tem que se ver de uma maneira bem mais, vamos dizer, mais esperta para tirar aquilo da cabeça da pessoa do que normalmente precisaria, né? Antigamente o dogma da ocupação era muito mais respeitado pela seriedade das consequências que poderiam ocorrer, né? Se fosse quebrado esse dogma. Hoje as pessoas não estão tomando o devido cuidado e estão até querendo quebrar esse dogma, que eu, repito, acho um desrespeito à ancestralidade, à bacia e os antepassados nossos da nossa religião passaram assim pra gente, e a gente deve manter esse dogma aí, porque antes de mais nada a religião é uma questão de fé, né? Então a gente precisa acreditar que a coisa existe, que é da maneira como vem sido feita desde a raiz. No momento que se quebra um dogma ancestral, se corta as raízes. E em religião africana, quem não tem raiz não tem fundamento. É por respeito à raiz e à ancestralidade, eu acho que o dogma deve permanecer. E essa ideia de raiz é bem forte e bem importante para a nação, né? E aí, essa palavra raiz é o sustento daquela casa, né? É a ancestralidade. Exatamente, até porque em religião africana ninguém se faz, ou é feito, porque a gente parte do pressuposto que ninguém dá aquilo que não tem. Dentro da religião, principalmente, só se pode dar o axé que te foi passado. Tá? Então todo axé, na verdade, ele é herdado. Então tu não vais dar um axé que tu não tens. E no momento em que tu não tem raiz, tu não tens nada, tu não pode dar nada a ninguém. E se tu quebrar os dogmas da tua raiz, os teus próprios axés não vão ter verdade nenhuma. Sim. Principalmente na nossa nação, que é cabida, que cultua antepassados e cultua eguns, entendeu? A questão de raiz é muito importante para nós. Tem um peso maior, né, na nação cabinda, eu acho. Tem um peso muito maior, porque antes de se fazer o orixá, antes de se fazer o ori, qualquer obrigação que você vá fazer na cabinda, é necessário primeiro reverenciar o egum, né? Fazer a sua missa, fazer as suas obrigações aos ancestrais que estão respondendo naquele balé que existe na casa de cabinda. Sim. E essa é a nossa raiz, né? Sim, tem que respeitar, exatamente. A gente não dá, a gente só dá o que a gente tem. A gente não tem, a gente não pode dar, a gente não pode dar o apronte para alguém se a gente não tem raiz. Né? Essa é a regra principal, principalmente na cabinda, né? Sim, tudo é uma sequência, né?
Exatamente, são axés herdados, inclusive de etnia para outra etnia, de continente para outro continente e de antepassado para os contemporâneos, né? Então, aonde se quebra essa corrente, se perde o axé. Com certeza. O axé, ele é plantado e só frutifica enquanto tiver raiz. Sim, com certeza. Então, eu acho que as perguntas foram muito bem respondidas. Agradeço muito pela atenção que tiveste com o programa, viu? Muito obrigado mesmo, Rubem. E eu que agradeço a oportunidade a vocês e um bom axé para todos. Que assim seja. E agora